Opa, produtividade é uma fragilidade. Cara, eu tava parando pra pensar esses dias e eu percebi que apesar de ser um cara bastante produtivo na maior parte do tempo, quase sempre na verdade, eu percebi que a minha produtividade é na verdade um ponto frágil, porque às vezes eu não sou produtivo por conta da insuficiência produtiva do dia anterior. Tá, eu tô usando palavras difíceis, mas pra simplificar, né? Eu não sei porque eu tô indo tão longe. Mas bem, às vezes tem um dia que a gente define, sei lá, 10 metas que parecem bem impossíveis de terminar. Só que tem um fator desconhecido, né? Acontece ali algum imprevisto e você não consegue completar as 10 e você completa apenas 7. E aí você fica com isso na cabeça de ter terminado só 7 das 10 que você deveria ter terminado. E isso acaba mudando um pouco a percepção que você tem sobre você mesmo. Então, por ter deixado ali escapar, ter deixado de fazer, melhor dizendo, aquelas 3 tarefas, você acaba pensando que você não é tão produtivo assim, e aí chega no dia seguinte, você tem as tarefas do dia seguinte e essas 3 que você não completou. Então, a gente acaba ficando meio sobrecarregado, porque a gente quer ser produtivo, a gente quer compensar o dia anterior, a gente quer voltar aos trilhos o mais rápido possível. E nessa pressa a gente acaba tendo um dia ruim de novo e não conseguindo terminar todas as coisas. Então a sua frustração com você mesmo acaba duplicando para o dia anterior. E aí o dia anterior é igual aos outros. E quando você vê, você está num ciclo que nunca acaba. Mas acho que às vezes a gente tem que aceitar que a gente não tem que ser produtivo. Porque na verdade, ser produtivo o tempo todo é um problema. Isso não é nem de longe algo saudável de se fazer. Tudo bem, às vezes você precisa ficar 2, 3 semanas, às vezes um mês naquela loucura, mas tipo, isso tem que acabar em algum momento. Você não pode ser produtivo o tempo todo, porque senão, cara, sua mente vai enlouquecer. E toda essa produtividade que você está tendo nesse período vai virar contra você em forma de burnout, em forma de cansaço extremo. E aí você não vai conseguir ser mais produtivo. E também no mercado financeiro a gente tem aquele ditado, a gente não, né? Não faço parte do mercado, mas eu estudo bastante, que quem vence é quem continua no jogo. Então às vezes a gente quer gastar todas as nossas energias ali para ter o dia mais produtivo possível, só que muitas vezes você ser produtivo demais hoje significa que você vai ser completamente improdutivo amanhã, porque você não respeitou a sua própria necessidade de descansar e parar. O nosso cérebro não foi feito para funcionar no 24/7, até por isso que a gente dorme. A gente for pensar evolutivamente, não faz sentido você dormir porque você está sem consciência, você está completamente vulnerável no momento que você está dormindo. Então, se é uma necessidade biológica, existe um bom motivo porque o sono seria uma completa desvantagem, pensando assim num cenário pré-histórico, né, onde nosso corpo foi desenvolvido. O sono seria uma completa desvantagem que teria exterminado a nossa espécie. Então, o sono é uma necessidade para que a gente consiga fazer as coisas. É isso, agora eu estou puxando mais sobre assunto de sono, mas eu não queria falar de sono, eu queria falar de produtividade. É isso, mas acho que é uma das consequências de tentar ser produtivo demais é acabar com muita informação na sua cabeça. E aí fica complicado demais entender aonde você está e para onde você está indo. Até porque não adianta correr sem direção. Porque muitas vezes, acho que um outro caso de muita produtividade que não tem um bom resultado é quando você é extremamente produtivo nas coisas erradas. Tem aquilo que a gente chama de procrastinação ativa, se eu não me engano, que é quando
ao invés de você fazer o que deve ser feito, você pega uma outra tarefa que parece útil para fazer, ao invés de fazer o que tem que fazer. Então, por exemplo, às vezes você tem que fazer ali um protótipo de algum projeto, só que aí, antes de fazer esse protótipo, você vai lá e, sei lá, começa a arrumar seu quarto no horário que você deveria começar a fazer aquele protótipo. Não que arrumar o seu quarto seja errado, né? Inclusive é algo muito bom de se fazer, apesar que eu não faço. Mas assim, se aquele horário é para você fazer aquela atividade, faça aquela atividade. Se você colocar uma outra atividade, tipo organizar seu quarto, quando você deveria estar fazendo uma outra coisa, você vai sim estar fazendo uma coisa boa, só que na hora errada, né? Então, essa coisa boa vai levar para uma coisa ruim. E aí, de fato, você vai ter sido produtivo, você vai ter organizado suas coisas, mas vai chegar no final do dia e você não vai ter feito nada de fato. Acho que aí entra também a questão das prioridades. E para setar a prioridade, para definir prioridades, né, melhor dizendo, cara, a gente precisa ser extremamente restrito com o que a gente chama de prioridade. Porque assim, voltando no exemplo que eu falei ali de ter 10 tarefas para cumprir em um dia. Cara, se essas 10 forem sua prioridade, não existe nenhuma prioridade aí. Na verdade, eu li num livro, eu não vou lembrar qual livro que é, mas eu acho que é da Brené Brown, que ela fala que se você tem mais de 3 prioridades, você não tem nenhuma. Porque, cara, se você tem mais de 3, cara, quando você começa a listar elas, vai chegando ali na terceira, na quarta, na quinta, você precisa se esforçar muito para lembrar todas as suas prioridades. Então a prioridade tem que ser uma quantidade mínima, de 1 a 3 no máximo, para que quando você pense o que você tem que fazer, essas 3 já vai na sua cabeça logo de cara. E aí é isso. Se você se comprometer a cumprir essas 3, eu acho que é o suficiente para cada dia. E nem sempre tem que ser 3 tarefas muito relevantes. Se você sabe que amanhã você não vai ter gás para fazer 3 coisas difíceis, lá faz uma difícil, uma tarefa difícil e 2 fáceis, sabe? E aí você mantém a sua streak. Eu não sei como fala streak em português, mas seria tipo a ofensiva do Duolingo. Você mantém ali sua consistência, e quando chegar no próximo dia, você vai ter a memória de que você consegue cumprir 3 tarefas, se você definir elas. Depois de ter um dia ali mais leve, você consegue puxar 3 tarefas difíceis e cumprir aquilo. Eu acho que o segredo no fim é traçar o suficiente.